Olá, pessoal! Dando sequência às aulas de língua portuguesa, iniciaremos a partir desta aula a ver e aprender técnicas de como se fazer um bom texto dissertativo, uma boa redação. Dentro disso, é claro, trabalharemos alguns descritores. Então, como fazer um bom texto dissertativo argumentativo? Aqui temos alguns pontos que auxiliam na construção de um bom texto dissertativo argumentativo. O primeiro ponto é o conhecimento sobre o tema. É você ter uma visão ampla do assunto que você vai abordar, se inteirar através de pesquisas. Quanto mais informação, melhor será o seu desenrolar. O segundo ponto é a compreensão de ideias sobre o tema. Quando temos um tema amplo como esse, deve-se ter a noção do que se está pesquisando. Na nossa aula de interpretação e compreensão, vimos que a interpretação depende do que você lê. Compreender é ver exatamente o que se está lendo, sem tirar nem pôr. Então, ter essas ideias organizadas na hora da elaboração faz toda a diferença. Terceiro ponto é a exposição das ideias. Na hora de expor as ideias, cuidado! Às vezes temos tantas informações que ficamos fugindo do foco e o texto acaba ficando sem sentido. Então, devemos saber o que escrever, delimitando para que evite falar muito e no final não se entenda nada. Essa parte de exposição das ideias também é aquela parte em que você vai delimitar o que você vai falar. Por exemplo, se eu for falar sobre a violência, eu tenho que delimitar qual é a violência que eu vou falar. E não fugir. Se eu estiver falando sobre a violência doméstica, eu não vou poder falar sobre outro tipo de violência. Então, quanto mais ideias eu expor ali, mais eu vou ter que argumentar. E naquele parágrafo, você tem que ter a noção de que começou aquela ideia, tem que terminar aquela ideia ali. Inclusive, nós vimos isso na nossa aula anterior. Não se começa outra ideia dentro do mesmo parágrafo. O parágrafo, ele começa e termina. Então, tem que ter uma conclusão ali. Próximo ponto é o posicionamento pessoal. O texto dissertativo, ele nos dá essa autonomia de posicionamento, de sermos críticos. E ele existe para convencer o leitor a argumentar, que já entra no último ponto, desenvolvendo a argumentação. Em resumo, você vai defender seu ponto de vista por meio de argumentos. Argumentos convincentes, claros, precisos. Também é preciso ter em mente que argumentar não é informar, mas convencer. Para isso, é necessário bastante informação. Quanto mais informação, melhor será o seu texto. É importante que deixe claro qual será a tese a ser defendida. Aqui, eu trouxe para vocês a estrutura do texto. No caso aqui eu tenho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que é que nós temos na introdução? A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto que será tratado e delimitar as questões referentes ao assunto que serão abordadas. Neste momento, pode-se formular uma tese, que deverá ser discutida e provada no texto. Propor uma pergunta, cuja resposta deverá constar no desenvolvimento e explicitada na conclusão. Ou seja, se eu começo a falar sobre um assunto, eu tenho que ter argumentos convincentes para convencer você a respeito do que eu falei. Então, eu posso fazer isso na minha conclusão. E no meu desenvolvimento, eu posso dar exemplos. É o que nós iremos poder ver aqui, ó. Desenvolvimento é a parte do texto em que as ideias, o seu ponto de vista,
os conceitos, as informações de que dispõe serão desenvolvidas, desenroladas e avaliadas progressivamente. Esse progressivamente é quando eu falo sobre um assunto e eu cito lá um exemplo. Dentro daquele exemplo ali, eu já estarei dando o quê? Um argumento. E a minha conclusão? É o momento final do texto. Este deverá apresentar um resumo forte de tudo o que já foi dito. A conclusão deve expor uma avaliação final do assunto discutido. Eu sempre falo que início expõe o tema abordado, o desenvolvimento você exemplifica e na conclusão você expõe a sua opinião. Mas não precisa ser necessariamente nessa ordem. Ok? Então vejam só, para facilitar, hoje eu trouxe um tema, a nossa aula será direcionada para um fato terrível que está acontecendo. Salve o Pantanal. Então nós iremos tratar sobre esse assunto. Eu trouxe aqui algumas informações, vocês irão ver, nós iremos discutir. E na sequência, das reportagens, vocês irão anotar aquilo que mais lhe chamou a atenção. Isso não impede também de você pesquisar mais. Quanto mais pesquisar, melhor será o seu desenvolvimento. Depois disso, depois de toda essa observação, de toda essa carga de informação sobre esse triste fato, que são as queimadas no Pantanal, e com as dicas que eu passei para vocês a respeito de texto dissertativo, vocês irão produzir sobre o assunto a ser tratado aqui. Ou seja, vocês irão explicar através de argumentos o que você entendeu do vídeo. Certo? Reportagens sobre as consequências das queimadas no Pantanal. Então, eu mostrei para vocês algumas imagens impactantes. Através das imagens, eu também posso fazer um texto dissertativo? Posso, porém eu não posso olhar uma imagem e simplesmente falar. É preciso buscar informações. E aqui eu trouxe uma reportagem que tem como título Os Últimos Meses. O Pantanal passa pela sua fase mais crítica das últimas décadas. O bioma enfrenta uma de suas maiores secas da história recente. Sofre com desmatamento e tem o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. A atual situação do Pantanal, maior área úmida continental do planeta, preocupa ambientalistas. Nos primeiros 7 meses deste ano, o principal rio do Pantanal atingiu o menor nível em quase 5 décadas. A chuva foi escassa. O desmatamento cresceu. Os incêndios aumentaram. E a fiscalização por parte do poder público, segundo entidades que atuam na preservação da área, diminuiu. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que os primeiros 7 meses de 2020 foram os que registraram mais queimadas em comparativo ao mesmo período dos anos anteriores, ao menos desde o fim dos anos 90. Período em que o INPE desenvolveu a plataforma que se tornou referência para monitorar focos de calor no Brasil. O mês passado, por exemplo, foi o julho em que o Pantanal mais pegou fogo nos últimos 22 anos. Conforme o INPE, foram registradas 1.684 focos de queimadas. No mesmo mês, no ano passado, foram 494 focos. O recorde de queimadas em julho, até então, havia sido em 2005, com 1.259 registros. Então vejam, com essa reportagem eu posso retirar o quê? Aqueles principais pontos que vocês acharam
que fizeram diferença no seu meio de pesquisa e anota. Isso também faz com que você veja curiosidades a respeito do próprio Pantanal. Então, além de vocês pesquisarem do que está acontecendo, vocês podem pesquisar o que é o Pantanal. Existem palavras no texto aqui que talvez vocês nunca ouviram falar, então vale também pesquisar no dicionário. É sempre bom pesquisar as palavras no dicionário para que vocês possam colocar elas exatamente no lugar que se deve colocar. Muitas vezes, alguns colocam palavras que nem sabem o significado e deixam aquela mensagem no seu texto totalmente equivocada. Além dessa reportagem, existem outras, com outros focos, mas observem que aquela reportagem fala sobre os focos, né? A numeração exata dos focos de queimadas. Já nessa daqui, já fala sobre a tese já muda. Então, cada reportagem aborda um tema, isso também um tema específico. Isso faz com que também vocês tenham um olhar para o texto de vocês. Essas reportagens servem como exemplo, para que vocês possam fazer uma produção boa. Dissertar e argumentar. É difícil? Não é. Dissertar e argumentar nada mais é do que eu ter domínio daquilo que eu irei falar, do que eu irei expor. E dominando o meu texto, eu estarei dominando a minha escrita. Como assim dominando a escrita? Saber o uso correto daquela palavra, o uso correto da minha pontuação, o uso correto do meu conectivo. No caso, a conjunção, que eu também já expliquei aqui para vocês, que o conectivo errado faz com que a ideia seja errada naquele parágrafo. E como é que eu devo encadear bem as ideias? É expor as ideias numa sequência lógica e sempre usar os argumentos convincentes. Porque o texto dissertativo é um texto em que você irá convencer o seu leitor, é um texto em que você irá expor um assunto no qual você tem conhecimento e irá expor principalmente a sua opinião. Então, a cada aula, nós veremos passo a passo de como se fazer um bom texto. Hoje nós vimos de uma maneira ampla: introdução, desenvolvimento, conclusão. O tema abordado é esse, vocês irão produzir o texto e, na medida que for sendo visto, vocês irão ajustando as dificuldades a cada aula que teremos.